Gente, estou aqui hoje, então, para trazer conteúdo sobre saúde mental para vocês. E vou bater um papo muito maravilhoso com um psiquiatra que eu adoro, que é o Dr. Eduardo. Então, de novo, doutor Eduardo, antes de começar, queria agradecer muito o convite, você ter aceitado o nosso convite aqui para a gente falar com o pessoal da Altipromo, que eu acho que vai ser uma conversa bem importante para todo mundo. E eu vou pedir para você se apresentar, para o pessoal te conhecer. Legal, Sharon. Primeiro, é um prazer para mim, né, poder falar. Eu sempre gosto de um espaço para poder falar de saúde mental, né? Uma coisa que eu venho fazendo há anos. Eu sou Eduardo Tancredi, eu sou médico, né, formado em Sorocaba, na PUC de São Paulo, Sorocaba, e fiz minha residência no IANSP, é o Instituto do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo, minha residência em psiquiatria. E há 21 anos, eu, junto com outros colegas, nós fundamos a eCare, que hoje é uma rede de atendimento em saúde mental, e a gente tem um foco um propósito muito grande em trabalhar com gestão de saúde mental na população. Então, quero poder contribuir aqui com um pouco do meu conhecimento para vocês. Nossa, vai contribuir muito. Eu vou começar do básico do básico. Eu queria entender o que é saúde mental e o que a saúde mental engloba. Legal. Pergunta muito simples, né? Muito simples e objetiva, mas não tanto, né? Em primeiro lugar, é importante a gente tirar o preconceito que se tem sobre saúde mental, porque parece que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de alguma fraqueza de caráter, uma fraqueza da pessoa, no sentido de não dar conta das coisas e tal, e não é bem isso, tá? Em primeiro lugar, para entender a saúde mental, é importante a gente entender como é que funciona o nosso cérebro, tá? Então, de maneira simplificada, existe uma região do nosso cérebro, e esse é um conceito importante de colocar para vocês, o nosso cérebro, na origem, ele é basicamente emocional, ou seja, somos seres que funcionamos na essência ou primariamente de uma maneira emocional. Existe uma coisa que a gente chama de consciência primitiva, que é uma parte, é a região do cérebro que a gente compartilha com outros animais superiores, outros mamíferos, por exemplo, cachorro, gato, o macaco, que são animais com uma estrutura cerebral um pouco mais evoluída, que é uma região do nosso cérebro que conecta as nossas emoções, que é responsável por regular as nossas emoções. O que é regular as emoções? Na verdade, desde as emoções mais simples, dos instintos básicos de sobrevivência, por exemplo, fome, sede, as necessidades de buscar, de ir atrás, né, que a gente chama de drive para a vida, você ir atrás de buscar alimentos, o medo, o pavor, a reação de defesa, de proteção da vida, tudo isso que com certeza qualquer um de nós já sentiu, teve a sensação, isso quem é responsável é uma região do nosso cérebro que tem milhões de anos de evolução, certo? E que está localizada na base do cérebro. O que diferencia nós, seres humanos, dos outros animais, e isso é muito importante para entender o porquê que a gente domina a Terra, né? Por que o ser humano foi uma espécie bem-sucedida na Terra? Em um determinado momento da evolução, e aí já não é mais milhões de anos, são milhares, quer dizer, uma diferença, o nosso cérebro humano, ele é muito novo. Num determinado momento, a gente começou a aprender a se comunicar. A gente começou a aprender não só a emitir sons simples que dão informações básicas sobre, por exemplo, olha, cuidado que tem um leão ali no riacho, né? Que a gente sabe que animais que vivem em grupo, eles podem fazer isso. Mas a gente começou a contar coisas, a gente começou a contar histórias. Então, uma das coisas principais que fez desenvolver essa região do cérebro que diferencia é que nós contamos e acreditamos em histórias, tá? Isso é uma coisa muito importante aí para a profissão de vocês que são, né, que trabalham com a propaganda. Mas por que é tão importante a gente contar e acreditar em histórias? Isso fez com que a gente
os nossos antepassados que viviam em grupos menores conseguissem viver em grupos maiores. Por quê? Porque você começou a estipular ordenações, regras para convivência na sociedade, crenças em comum, né? Sejam crenças religiosas ou crenças em reis ou em líderes, não importa. Mas a possibilidade de você viver em grupos cada vez maiores e que colaboram, que são colaborativos, fez com que a gente dominasse a Terra. E para isso foi necessário crescer essa região do cérebro, que fica aqui na frente, assim, no nosso, a gente chama de lobo frontal, né? O córtex é a parte que diferencia a gente dos nossos antepassados. A gente brinca que nós somos macacos de cabeça grande. Essa região que pensa, que se você parar para pensar, se você parar para analisar, a gente tem uma capacidade de simular mundos na cabeça, né? Você está aqui agora conversando comigo, mas porque você anteriormente simulou que você estaria nessa conversa porque você tem um planejamento de fazer uma comunicação dentro da empresa e tal. Essa capacidade de simular e idealizar o mundo na nossa mente é coisa só do ser humano. Se você perguntar para o teu cachorro que está latindo E aí, não para de latir, não eu tô para de fazendo latir, a egípcia. você pergunta para ele, como é o nome dele? Umbigo. Umbigo, Umbigo, o que você acha da semana que vem? Ele falou, não tô nem aí com a semana que vem, eu nem sei o que é semana que vem, eu tô pensando Só no que é meu a próprio ração umbigo. agora, neste momento. Exatamente. Eu quero comer e quero carinho. É isso. Mas nós não. Nós, seres humanos, planejamos. Ótimo, fantástico, foi muito importante em toda a evolução, na revolução agrícola, capacidade de plantar, de esperar a colheita, de trabalhar essa colheita, tudo isso é fora de série. Mas a gente tem que lembrar que na base de tudo isso, e antes disso, tem o cérebro emocional. O cérebro pensante, vamos chamar assim, ele vem para equilibrar, para botar ordem nas emoções, né? E o que é aí, para resumir, para chegar e fechar, o que é a doença mental? A maior parte das doenças mentais, eu vou falar das doenças mais comuns, elas se dão pela dissonância, pela dificuldade que as pessoas têm em interpretar e em equilibrar as suas emoções. Vou dar um exemplo, por exemplo, as pessoas que sofrem de ansiedade, né? Que são sintomas comuns de ansiedade. Uma pessoa que está sofrendo bastante com ansiedade, ela tem palpitação, ela tem respiração curta, ela tem tensão muscular e tal. Isso tudo é porque aquele que regula a biologia, ele está disparando uma química para preparar para uma ameaça. E essa ameaça, na verdade, ela está na cabeça da pessoa. Ela está naquele futuro que a pessoa está simulando na frente e, em geral, enxergando ele de uma maneira mais ameaçadora ou tal. Uma pessoa, por exemplo, que sofre de depressão, ela também tem uma dificuldade grande de estabelecer uma regulação da emoção e, na verdade, assim, uma incapacidade de sentir a coisa boa, né? Porque tem uma química que faz a gente sentir a coisa boa. Se você parar para pensar, no final, na química, na biologia, na sensação, comer, conviver entre pessoas, né, grupo de amigos, fazer sexo, beber uma água gelada quando você está morrendo de sede, tudo isso a hora que você faz dá aquela sensação de prazer, dá a sensação de bem-estar, mas isso tudo é uma química que está sendo produzida. Independente do que você está fazendo, isso está produzindo uma química boa. E a pessoa que tem depressão, por exemplo, ela não consegue produzir essa química boa. Há um corte na conexão entre o que é o cérebro emocional que faz ela sentir e o que ela sente. E muitas vezes ela pensa negativamente, porque as emoções influenciam o pensamento e tal. Então, a saúde mental, na verdade, quando você fala em saúde mental, resumindo, é quando a gente consegue aproveitar ao máximo
todo o potencial que a gente tem desde que a gente nasce até o fim da vida, né? O potencial de aprender as coisas, o potencial de lidar com os problemas quando você tem eventualmente uma situação de estresse, como estamos vivendo hoje, e conseguir ter uma resiliência, quer dizer, conseguir se recuperar, ou, né, eu envergo, mas volto para o lugar e tal. Isso tudo ao longo da vida. Isso é o que a gente chama de capital mental de uma sociedade. Capacidade que cada indivíduo tem de contribuir para a sociedade, individualmente, contribuir para a sociedade e tornar a sua vida uma vida de alta qualidade, né? Esse capital mental, o que a gente chama da saúde mental, ela é influenciada em fases da vida por uma série de fatores, entre essas doenças que podem ter origem genética, serem também intensificadas por situações de vida, né? E que podem acometer desde o início até o fim da vida, né? Desde a criança até o idoso aposentado, que muitas vezes a gente sabe, quanto mais a população envelhece, mais existem casos, por exemplo, de doenças degenerativas, como Alzheimer e assim por diante. Então, isso geralzona aí, não sei se eu respondi. Maravilhoso, tá? Outro mundo já, né? E aí eu vou aproveitar um gancho de uma das coisas que você falou, quero aproveitar dois ganchos, na verdade. Um, você passou por alguns sintomas da ansiedade, você falou da respiração curta, dessa taquicardia, a depressão, ela está relacionada também à apatia, à tristeza. É comum que as pessoas confundam sintomas de doenças mentais ou transtornos mentais com doenças, sintomas de doenças físicas e achem que estão com alguma coisa física e na verdade é mental? Totalmente. Na verdade, o maior exemplo disso é o pânico, né? Todo mundo já ouviu falar de crise de pânico, o transtorno do pânico. Na verdade, a definição de crise de pânico é uma crise de ansiedade muito intensa, sem causa aparente, né? Que coloca a pessoa num estado de sintomatologia, de sintomas físicos muito desconfortantes, como se ele estivesse sofrendo uma grande ameaça. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uh, quando a gente está numa situação de perigo, há um disparo de adrenalina, todo mundo já ouviu falar de adrenalina, né? Tipo, adrenalina, aquela coisa que, né, deixa a gente ligado, tá? E realmente a adrenalina, ela tem a função de preparar a gente para lutar ou para fugir, né? E o que que acontece? Acelera o coração, porque você precisa acelerar. Numa situação de risco, de perigo, você acelera o coração para poder vir sangue para a musculatura, porque você precisa ter a tua musculatura preparada para a luta. O cérebro também precisa de bastante oxigenação, então aumenta a circulação. Então, o fato do coração palpitar é para jogar mais sangue. A respiração fica mais curta na tentativa de trazer oxigênio e tal. Mais oxigenação também para o sangue e tal, a palidez, porque ninguém precisa de sangue na pele, você precisa desviar o sangue e tal. Então, são todas, na verdade, numa situação modulada, numa situação em que existe um motivo, existe uma ameaça e ela é modulada, ok, são reações normais de sobrevivência, tá? A pessoa que tem uma crise de pânico, por exemplo, ela tem essa reação desproporcional e sem nenhuma ameaça. A pessoa sente mesmo, e aí vem um pensamento de que algo muito ruim vai acontecer, como um AVC ou um infarto, e assim por diante. E aí sim a pessoa começa a confundir. Isso é muito comum, pessoas com crise de pânico fazerem uma peregrinação entre pronto-socorro, hospital, laboratório e médicos, tentando achar uma causa física para isso, enquanto, na verdade, a causa ela é física, mas ela não é da física do corpo, não é do coração um problema, não é um problema outro que não o disparo daquela parte emocional do cérebro que tá em desequilíbrio. Então, isso é muito comum, as pessoas confundirem. Existem outros exemplos, por exemplo, também de somatização. É muito comum, a gente costuma dizer que o intestino, por exemplo, é o nosso segundo cérebro. É um dos órgãos mais inervados do nosso organismo.
Até isso tem uma razão, mas depois, se houver tempo, eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas o que existe, assim, muitas doenças intestinais ou gastrointestinais relacionadas ao estresse. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de gastrite nervosa, ou colites nervosas, né? Síndrome de cólon irritável e assim por diante. Ou seja, não há como separar a mente do físico, do ponto de vista de reações de química. Mas a gente precisa aprender a diferenciar o que está causando o que, da onde vem esse desequilíbrio inicialmente. Eu vou guardar meu gancho anterior para depois, porque eu pensei numa outra pergunta que eu acho que muito vale a pena aqui. Eu vejo muito a psiquiatria, as pessoas ainda têm essa visão da psiquiatria como algo de pessoa louca, né? Que, enfim. Em que momento é válido uma pessoa buscar um psiquiatra? O psiquiatra ele pode ser um médico de rotina que você vai pelo menos uma vez para dar, né, para bater um papo e ver como é que estão as coisas. Em que momento o psiquiatra entra no nosso cuidado do dia a dia? Bom, vamos lá. Eu vou começar pela parte do preconceito e te explicar um pouquinho. A psiquiatria, na verdade, é uma especialidade dentro da medicina muito nova, né? A psiquiatria tem um século na medicina, né? A psiquiatria sistematizada, como é e tal. E realmente, pelo cérebro ser uma caixinha fechada, né? Daqui dentro do crânio e tudo, e as doenças mentais não serem necessariamente causadas por alterações físicas, por exemplo, eu faço muita comparação do computador, que tem o hardware e o software. A maior parte das doenças mentais, elas são causadas por alterações de software. É química. Que você, depois que a pessoa morre, você não vê. E você olha lá, o cérebro está lá, com aquela estruturazinha normal que a gente vê. Em alguns casos, tem algumas coisas, mas... o que acontece? Durante muito tempo, a origem, o porquê das doenças mentais, como é que elas acontecem e tal, ela ficou muito difícil de se entender. Só foi a partir da década de 90, que a gente chama de década do cérebro, que muitos os exames, ou, na verdade, as ferramentas de pesquisa melhoraram, como, por exemplo, a possibilidade de você verificar como o cérebro está funcionando em um determinado momento, com uma determinada emoção e tal, tudo isso através de ressonância magnética funcional, que você injeta química no cérebro, na circulação, então você percebe captação de energia maior em determinadas regiões do cérebro. Então, a psiquiatria evoluiu muito, mas ela ainda está naquela coisa da visão do século passado. Porque onde os tratamentos eram muito difíceis, ela está vinculada àquela coisa de manicômio, da loucura, né? A segregação do paciente em hospital e tudo. E essa é a visão que se tem. Então, o que existe muito é que, assim, psiquiatra é considerado o fim da linha, né? Poxa, eu só vou chegar no psiquiatra em último caso, para a maior parte das pessoas. Mas é importante dizer que a saúde mental, ela, na verdade, ela não é restrita ao psiquiatra, até porque nós temos poucos psiquiatras no Brasil e no mundo para cuidar da quantidade de problemas de saúde mental que as pessoas têm, ou que a população pode ter. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem 5 psiquiatras para cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos e Japão, em torno de 15 psiquiatras para cada 100 mil habitantes. O país que mais tem é a Suíça, que tem 51 psiquiatras para cada 100 mil habitantes. É muito pouco provável que todas as pessoas que precisem de uma ajuda nesse sentido, para identificar um problema de saúde mental, tenham acesso a um psiquiatra, né? Se tiverem, muito bem. O meu conselho, na verdade, percebeu que uma coisa está te incomodando há tempos, como a gente falou aqui, um processo de ansiedade ou um quadro de depressão. É lógico que existem critérios para você definir o que é doença, como tempo de duração, intensidade. Tiver um acesso ao psiquiatra, tudo bem, pode ir. O psiquiatra não vai te internar, não vai botar uma camisa de força em você, não vai te dar um monte de medicação que vai tornar você dependente e tal. Ele é só um médico que é especialista em identificar as doenças. Agora, também outros médicos estão e vão ter que ser capacitados para isso, como, por exemplo, os médicos de família, o médico clínico geral. Hoje é uma tendência muito grande na medicina de você investir na saúde básica,
né, da população, e isso significa ter aquele médico mesmo que cuida de tudo, vai gerenciar o tratamento e tal. Então, tem bastante serviços de atenção primária e tal, que estão se preparando, ainda tem um gap muito grande. Mas é isso, psiquiatra não é médico de louco. A loucura, quando a gente fala, que tem esse estereótipo da doença que o cara interna, é muito pouco, proporcionalmente, 1%, 2%, 3% da população. O resto são doenças que qualquer um de nós, eu posso estar agora com uma doença de ansiedade, você, nossos amigos, sobretudo agora, passando essa questão da pandemia e tal. Então, são doenças que afetam todo mundo. Então, e eu vou entrar especificamente em ansiedade, porque eu tenho visto muitos casos, eu sou ansiosa, e tenho visto muitos casos, meus colegas, meus amigos, enfim, muita gente, ainda mais em tempos de crise, mas mesmo antes de tempos de crise, né? A ansiedade, ela está muito difundida já, eu acho, né? No ritmo que a gente vive hoje, ele estimula muito a nossa ansiedade, essa correria, enfim. Para quem tem ansiedade ou quem sente que está nesse processo ansioso, você falou ali no início, e eu achei ótimo você citar isso, essa coisa de você ter essa sensação de não estar dando conta de tudo, essa sensação, né, dá um monte, na verdade, dá um monte de repercussões à ansiedade, que não só os sintomas físicos, mas os pensamentos, esses gatilhos, a dificuldade de dormir, né, insônia por causa dessa aceleração toda e tal. Alguém que comece a sentir essas coisas, e eu passei por isso muitos anos atrás, tem a sensação, e eu tinha essa sensação, de que a ansiedade que me movia, que se eu parasse um pouco, se eu olhasse para a ansiedade e desse uma parada, ficasse um pouco mais tranquila, investisse em coisas de relaxamento, eu não ia produzir tanto quanto eu produzo. Eu achava que a ansiedade, ela me movia nesse sentido de produtividade, de me fazer mil coisas no mesmo dia, me possibilitava. E quando eu comecei a ir mais devagar, eu percebi um aumento absurdo de qualidade de vida. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são os benefícios das pessoas que lidam com os transtornos mentais, seja com terapia, com psicólogo, seja com psiquiatra, porque psiquiatra também faz esse trabalho de conversar, né? De trocar uma figurinha, de ter esse diagnóstico, entender o cenário e sugerir também. Qual é o impacto positivo para as pessoas que procuram? Legal. Vamos lá. Assim, a pergunta é muito boa, mas eu talvez tenha que voltar um pouquinho naquilo que eu falei no início. Importante entender a ansiedade, né? Porque quando você fala que a ansiedade, que você em um determinado momento entendia que a ansiedade te ajudava, legal, você não está errada, tá? Quando você percebeu que a ansiedade te atrapalhava, maravilha, você também não está errada, né? O que depende da quantidade, da modulação dessa ansiedade. Vamos lembrar, tem a parte do nosso cérebro que ela imagina, ela cria, ela simula, certo? A gente simula futuro. Simular o futuro tem uma certa vantagem porque você pensa em todas ou na maior parte das possibilidades negativas e você traça aquele caminho mais seguro. Isso dá uma sensação para o nosso cérebro daqui das emoções de, olha, tá tudo bem, segue em frente e tal. Diante de uma situação de um desafio um pouco maior, como eu falei, a gente aumenta o nível de ansiedade. Numa certa dosagem, legal. Você, na véspera de uma prova, se você não tiver um mínimo de ansiedade e falar assim, não vou estudar, não vou me preparar, tal, é muito provável que você se dê mal depois. Então, a ansiedade tem muito a ver com pensar no futuro, pensar nas consequências futuras, tá? A ansiedade ajuda a pensar? Ajuda. Se você está numa ansiedade modulada e o teu coração ali batendo para entrar oxigênio no teu cérebro, para você conseguir lidar com uma situação, mesmo que diante de uma situação de estresse do dia a dia, porque é inevitável, as situações de estresse existem no dia a dia, na nossa normalidade, e muito mais agora. Se você consegue direcionar essa ansiedade de forma positiva, ela te dá resultados positivos. O que atrapalha da ansiedade é quando a gente distancia
o pensamento, ou a nossa tentativa de controle das coisas, que a gente distancia da realidade atual. É isso que dá a sensação de descontrole que dispara a nossa parte emocional, ou seja, manter o teu organismo o tempo todo como se você estivesse diante de uma ameaça, e muitas vezes essa ameaça é o seu próprio pensamento, não é a realidade em si, faz com que você viva numa situação de estresse constante que pode trazer doenças graves e tudo. Então, existem várias maneiras da gente lidar com a ansiedade. Antes até de pensar em tratamento mesmo, né, de você buscar ajuda, por exemplo, fazer atividade física melhora o nível de estresse e ansiedade. Uma alimentação adequada. Hoje existe uma área da psiquiatria que chama psiquiatria, nomeada de psiquiatria nutricional, que faz uma relação muito grande entre aquilo que você se alimenta, ou a forma como você se alimenta, e a colonização do teu trato gastrointestinal, que a gente chama de microbiota, que são as bactérias, os nossos parceiros aqui, organismo, e a possibilidade de você trazer substâncias inflamatórias, trazer o estresse oxidativo, nitrosativo, que causa uma série de doenças. Então, assim, fazer atividade física e uma alimentação adequada já é para quem já vive num nível de estresse, vamos dizer, normal aqui, né, de cidade grande, de desafios profissionais, já é uma maneira de você cuidar. Agora, a ansiedade que está extrapolando, sim, a gente precisa procurar ajuda. Ou de uma terapia, que vai te ajudar a tentar simular o teu mundo ou criar o seu mundo, as suas expectativas de uma maneira coerente e mais voltada para a realidade, né? Ou então, eventualmente, se for o caso, e daquilo já está num descontrole muito grande, já ter virado uma doença, de eventualmente você associar um tratamento medicamentoso, tá? Então, a gente tem que entender assim, a ansiedade, ela é um contínuo. Você pode ter desde a ansiedade boa até a ansiedade que começa a te causar problemas e doenças. E aí eu acho que a gente tem que ter essa autopercepção e esse autoconhecimento, talvez, para entender quando é que ela começa a atrapalhar. É fácil de ver quando ela começa a atrapalhar? Olha, muitas vezes não, que como você disse, muitas pessoas entendem aquilo como característica dela. Fala assim, não, eu sou assim, isso aqui é bom. Por exemplo, vamos dizer, aquelas pessoas muito obsessivas, né, que tudo tem que ficar sob controle na mesa, olha, vamos guardar, eu quero deixar tudo organizado, né, o copo num lado, o celular aqui e tal, e tudo tem que ficar nessa ordem. Ter a sensação de ordem dá uma sensação de tranquilidade, mas uma pessoa que precisa o tempo todo ficar fazendo isso, ela acaba tendo, assim, uma dificuldade muito grande de controlar o que é incontrolável. Então, perceber esse tipo de exageros, né? Normalmente a gente percebe o exagero do comportamento através do olhar do outro mesmo, né? Muitas vezes do marido, da esposa, do companheiro, seja lá, né? Ou do cônjuge, do namorado, ou da família, que fala, oh, poxa, você está exagerando em alguma coisa, você está muito irritado, ou você não está, né? Você está tenso, não está dormindo bem e tudo. São maneiras de perceber, né? A ansiedade ela tem maneiras variadas de manifestação, tá? Mas perceber isso, e normalmente o que a gente tem que pensar? E aí vem uma diferença muito importante que vale para agora o que a gente está vivendo na pandemia. O estresse é evidente, está aí, não tem jeito, certo? A pandemia veio, a gente não estava preparado, ninguém estava preparado para isso, ela aconteceu e mudou, desordenou toda a vida de todo mundo. Deu uma desordem. Lembrando da parte do cérebro que procura botar ordem nas coisas, que procura dar explicação para as coisas, está bagunçada. Eu não sei quando termina, se vem a vacina, se não vem, se eu vou pegar, se um parente meu vai me pegar. Então, fica aquela coisa de eu tentando simular o mundo, né? E
E isso gerando um estresse, né? Home office, adaptação de home office, filhos, cachorro, né? O umbigo, tudo, no meio da reunião e tal. Então, todas essas coisas vieram assim, isso é o chamado estresse, ok? Um estresse pode vir, né? Tudo que vem de fora, o estresse psicológico, ou eventualmente ele vem de dentro, a partir da doença ou da alimentação, como eu falei. Mas vem um estresse psicológico de mudança do nosso ordenamento. Ah, todo o estresse, ele vem com uma reação. Então, absolutamente normal que nesse início da pandemia, que as pessoas reagissem psicologicamente de acordo com essa situação de isolamento, quarentena, uns mais positivos, outros negativamente, então, isso é uma reação normal. Então, ter tido alguns sintomas de ansiedade no início, mas que depois que você conseguiu ajeitar a tua vida, beleza, deu uma aliviada, por exemplo, olha, no começo eu estava mais irritado, no começo eu estava com mais medo, eu tinha palpitação, eu tinha sensação de nó na garganta e tal, agora estou mais aliviado. Então, não é uma coisa que vem, é um estresse e tem um período para durar isso daí. O que a gente precisa ficar atento é a ansiedade crônica, ou a ansiedade muito intensa, que não volta. Aquela pessoa que, depois do estresse, não consegue voltar ao equilíbrio normal. Passa a viver constantemente nisso. Então, o tempo que isso está durando é importante. Uma coisa muito comum as pessoas confundirem tristeza com depressão, né? Tristeza é um sentimento normal, é uma reação normal. Eu fico alegre ou triste de acordo com a situação. É o que me direciona a vida, né? Se eu não sentisse, se eu não tivesse, e volto a dizer lá desde o começo, o nosso cérebro, ele é basicamente emocional. O nosso pensamento, ele serve para controlar ou para dar razão para a nossa emoção. Se eu não tenho a percepção do que é bom, o que é ruim, o que me faz bem, me sentir bem ou não, eu vou provavelmente tomar decisões erradas quanto a isso. Mas viver uma situação, por exemplo, de perda, de luto, é uma fase normal, que eu vou sentir tristeza, então eu tenho uma razão para isso. Agora, se eu não consigo evoluir de acordo com a normalidade, num tempo adequado, por exemplo, eu posso perder uma pessoa, a gente considera, um luto de 6 meses ali, que a pessoa ainda está se ressignificando uma coisa normal, então é isso que é importante ficar atento a isso, tá? Emoções são normais, a ansiedade é normal, a tristeza é normal, a alegria é normal, mas tudo em excesso e demorando muito tempo pode ser sinal de doença. Nossa, é tão perfeito. Eu poderia terminar aqui, É, porque eu acho que é perfeito, mas eu vou aproveitar um último momento para fazer uma conexão direto, então, com nós publicitários que estamos assistindo aqui, e aproveitar seu gancho sobre humanos se comunicarem, essa importância dessa comunicação. Basicamente, o que a gente faz como seres humanos e como publicitários é se comunicar, né? E eu queria fazer um gancho aqui para a gente terminar sobre a publicidade e a saúde mental. Como é que você vê a publicidade? Ela pode ter um impacto positivo ou um impacto negativo na saúde mental das pessoas, dependendo do que eu estou representando, da forma como eu estou padronizando pessoas, enfim. Vamos lá. Ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar isso daí, nós vamos fechar o ciclo. Eu vou voltar para o começo da minha fala, quando eu comentei o que começou a diferenciar os nossos antepassados dos antepassados dos macacos. A característica principal humana, como eu disse, foi começar a acreditar em fofoca. Tá? É muito legal isso aí, não é um termo meu, não estou usando isso é um termo. Quem quiser conhecer bem sobre o Homo sapiens, né? Tem um livro chamado Sapiens, que é a evolução do Homo sapiens, do autor chamado Yuval Noah Harari, é um Maravilhoso! super presente atualmente. Um texto muito legal de se entender, para quem gosta de história, para quem gosta de biologia, não importa, uma maneira muito legal de se entender a evolução dos nossos antepassados até a gente chegar onde está, e ele ainda faz uma projeção futura, né, nos outros livros dele.
Mas isso é um conceito muito importante. A capacidade de acreditar, na verdade, de transmitir ideias, ela é humana, né? Na biologia existe um termo que hoje a gente usa leigamente na internet, mas esse termo é até anterior à internet. Existe o gene, né, que é a nossa codificação, o nosso código biológico, que transmite informações para a construção do nosso corpo. E existe o meme. Meme não é de hoje. O meme é um termo cunhado pela biologia, se não me engano, foi pelo o Richard Dawkins, que é um biólogo aí muito conceituado, e que o que ele quer dizer? Que ideias são replicáveis, assim como genes. E que as ideias são egoístas, assim como são os genes, né? A maneira da gente transmitir a ideia, ela, obviamente, ela pode colocar verdades na cabeça de outras pessoas, e que são as nossas verdades e não são as verdades das pessoas. Lembrando, né, acreditar em ideias, acreditar em fofocas, em conversas, além de, obviamente, claro, isso proporciona estudar, replicar. Como é que a gente poderia replicar tanto conhecimento ao longo da humanidade se não fosse nessa capacidade de eu ler um livro e absorver aquilo, a história, ou mesmo que eu estou falando aqui com você, eu estou passando uma ideia, eu posso estar mentindo, tudo isso pode ser uma grande mentira, né? Eu enganando todos Estou aqui vocês. espalhando fake news para a agência toda. Nossa, mas se eu estou sendo convencedor, beleza, você vai acreditar nisso. Então, a publicidade, claro, não tenha dúvida. O que a publicidade faz, talvez você me corrija se eu estiver errado no conceito, mas ela, é, ela transmite e incute padrões nas pessoas, né? Crenças. Esse é o papel de vocês, né? Olha, usa o papel higiênico X, porque o Y é mais áspero e o X é mais... O papel higiênico é praticamente tudo áspero, né? Mas você consegue convencer. Então, a publicidade hoje, num mundo que vive uma comunicação de massa tão grande, né? É uma sociedade tão conectada, né? A gente estava conversando aqui antes do nosso bate-papo aqui, a gente estava falando, né, sobre como parece que essa pandemia é ambígua a situação, né? Ao mesmo tempo que ela separou todo mundo por conta do isolamento social, ela aproximou todo mundo pela possibilidade que a gente tem hoje de estar falando aqui, né, de se conectar e tal. Então, num mundo com esse grau de comunicação, o publicitário, que é um profissional, claro que ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que se ele é uma pessoa competente, eu tenho certeza que, por exemplo, aí na agência de vocês só tem pessoas competentes, a possibilidade dele transmitir uma ideia e que essa ideia faça sucesso na mente de uma outra pessoa, ela é muito grande. Então, a responsabilidade sobre isso também é muito grande. Quando você coloca padrões, o exemplo típico, eu acho que eu não preciso dizer, mas quando você coloca padrões, por exemplo, estéticos, né? Dependendo do padrão estético, também sem os exageros, tá? Eu não estou querendo dizer que você deve falar, olha, o seu obeso é lindo. Não é lindo ser obeso, porque na verdade a obesidade ela também é um problema de saúde, né? Mas ser lindo, não é lindo ser magricela, a gente sabe que, sobretudo em pessoas mais vulneráveis, pessoas que aceitam mais, têm uma dificuldade de estabelecer padrões próprios, né? Como o adolescente, por exemplo, você tem um risco muito grande, né? O adolescente é sujeito a isso, porque ele perde, ou criança também, o jovem, mas a criança, de certa forma, você tem uma certa proteção paterna, né? Mas o adolescente, ele está aberto, pelo contrário, para ir contra o mundo, né, das regras paternas e ter seu próprio meio. E aí é uma possibilidade grande de, na profissão publicidade, você poder, eventualmente, favorecer alguma coisa. Mas, Sharon, médico pode fazer mal para a saúde das pessoas. Tá cheio de, né?
Tá cheio de erro médico, tá cheio de pessoas tendo doenças porque os médicos causaram essas doenças. Então, qualquer profissão, ela tem que ter a sua responsabilidade e acho que é importante ter consciência disso, né? Sem exageros também, porque às vezes os exageros que a gente comete contrários podem ser também geradores de mais conflitos e mais problemas, né? Como eu disse, eu estou citando o exemplo da obesidade, porque a obesidade realmente é um problema sério. Hoje a gente tem mais problema de obesidade como um problema de saúde do que de fome no mundo todo, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E Todo mundo. a gente vende McDonald's, né? Eu Então, acho que é isso que você falou, é responsabilidade. Acho que vou deixar aqui algumas ideias-chave que o umbigo está demandando enlouquecidamente aqui. Mas eu acho que algumas ideias-chave foram muito, muito importantes que a gente falou aqui. Que você falou só eu aqui. falo. Não paro de falar, né? Mas profissional que é você, estou Fico só de ouvinte aprendendo. Estou só transmitindo aprendendo. meus memes para Estou vocês. só recebendo os memes aqui. É, A responsabilidade, é isso que você falou, independente da profissão, né? A responsabilidade que a gente tem sobre o que a gente faz, não só acho que profissionalmente, mas com as pessoas. Então, você falou muito dessa coisa de você perceber, talvez o cônjuge, talvez um companheiro, talvez alguma colega de trabalho. A gente convive tanto com os colegas de trabalho, não agora, mas mesmo por vídeo, né? De perceber quando a pessoa tiver talvez com um comportamento diferente do que a gente costuma ver, ou preocupante de alguma forma, se queixa, né? Puxa, tô sem dormir faz 3 noites, ou tô me sentindo incapaz. E ter um olhar mais atento também para as pessoas, né? E um olhar mais atento para a gente, eu acho isso importante também, que a responsabilidade, a gente fala tanto de responsabilidade com o outro, e às vezes a gente não tem responsabilidade com a gente mesmo, né? De se olhar, de se observar, de se respeitar. Então, se eu estou sentindo isso, mesmo que não seja um transtorno, né? Mas é uma coisa que eu tenho que olhar e talvez não deixar chegar, ou isso que você falou, né? O tempo, prestar muita atenção no tempo que as coisas estão durando, se faz sentido, e exageros. Eu acho que isso é um ponto muito importante que você falou, né? Nada em excesso é saudável, né? É exatamente. bom ter o equilíbrio, é bom, né? Mas é a dosagem, a modulação, como você fala, né? A Pô, assim, eu modulação, adoro ir no McDonald's. Eu gosto do McDonald's. Uma vez por ano, né? Não toda semana, né? poxa, é bom. Mas é isso, eu acho que o equilíbrio, eu acho que equilíbrio é uma boa palavra, assim, para a gente fechar, né? E, de novo, agradecer imensamente. Desculpas pelo umbigo, mas home É, office é isso. Agora as conversas, aí tá se desculpando também. egoísta, só pensa no próprio umbigo, né? Só pensa no próprio umbigo. Ele quer que eu pense no umbigo também, mas neste É, momento não dá. Então, desculpa aí, porque as pessoas estão assistindo participação especial, que elas adoram umbigo. Muito obrigada por ter aceitado, por ter dado esse tempo aqui pra gente, de nos ajudar a conscientizar sobre saúde mental, que é um assunto tão relevante que as pessoas não olham com tanta atenção às vezes. E é isso, gente. Vocês, qualquer dúvida, falem comigo. Depois, doutor, quer passar seu contato, doutor? Vai que alguém quer conversar também? olha, na verdade, assim, eu até me sujeito, eu até, assim, me sujeito não, perdão pela palavra, eu me proponho a tirar dúvidas, mas eu prefiro não passar meu contato, eu não estou fazendo uma propaganda pessoal Sim, por aqui. favor. Na verdade, eu tenho na clínica uma função de direção, apesar de eu atender e tudo, então eu tenho muito pouco tempo para atendimento de consultório, então eu não quero me comprometer nisso. Eu gostaria mais de passar assim com uma mensagem final, como você falou, né? E tentando juntar aí, porque eu acho que um termo que você falou, uma coisa que você falou é muito importante. Hoje a gente enxerga a empresa, né? O ambiente que a gente trabalha, tudo é onde a gente passa talvez maior parte do nosso tempo, né? Então, como você disse, colegas de trabalho, lideranças, tem que lidar com essa questão da saúde mental de uma maneira muito friendly, né? A gente tem que entender, da mesma forma que você vai aconselhar um amigo a cuidar da pressão, da hipertensão dele, ou cuidar do diabetes, tem que aconselhar. Saúde mental, ela está integrada e ela está relacionada à saúde física e ela influencia, uma coisa influencia a outra, tá? Não é só no câncer, às vezes as pessoas falam assim, não, a doença, pô, o cara pegou câncer porque ele deprimiu e tal. Pô, tá, mas outras doenças têm relação com o estado mental da pessoa. Então,
ter esse ambiente tranquilo, uma tranquilidade de se abrir, estar aberto ao assunto é muito importante. Então, essa tua iniciativa aí da tua equipe, ou do teu grupo, de fazer isso é muito importante. Ações dentro de empresas, por exemplo, né? Ações de prevenção, ações de detecção precoce, como você falou, o tempo, quanto mais cedo a gente lidar com um problema de saúde mental, menor a chance dele se complicar. Às vezes não é nem o caso de você tomar remédio, você vai fazer algumas coisas, alimentação, atividade física, meditação, psicoterapia e tudo, antes, nem precisa chegar no fim da linha, que é o psiquiatra, entendeu? Mas tem que lidar com isso. Esse tema é um tema que tem que ser lidado como outro tema na saúde geral. É perfeito. Obrigado pela oportunidade. Boa Obrigada. sorte para todo mundo, que todos fiquem bem aí nessa pandemia, que logo vai passar.